Exatamente. E na verdade está completamente ligado a isso, né? A gente viu que na última semana saiu a informação de que o Igor ganhou na justiça, né? A Amabile também. Saiu aquela entrevista da Graciele na Record, né? No ano passado ainda, não foi? Isso, final do ano passado, ela deu aquela entrevista. A Amabile não pôde se pronunciar. O Igor foi lá, gravou um vídeo e a Graciele entrou na justiça também para o Igor não falar mais sobre ela. E aí o que que acontece? Ontem o Igor usou as redes sociais para falar sobre a briga judicial contra a madrasta, né? E contra o Zezé também. O Igor comentou na publicação da Amabile sobre o veredito do juiz que é favorável a eles. Na publicação, a arquiteta comemora o fato de, enfim, poder falar sobre o caso, como eu acabei de dizer, quase após um ano depois de toda aquela briga judicial, né? E nos comentários, o filho do sertanejo respondeu: Ah, tem aí, olha aí, ó. Meu anjo, você já falou tudo. Sinto que nem preciso completar. Estou aqui pronto para esclarecimento caso eu veja alguma mentira ou distorção, como houve tantas sendo Eita. disseminada por aí. Eu realmente torço para a virada de página que agora não depende da gente. Só viemos colocar um ponto final em quase mais de um ano de mentiras e distorção da verdade. E, acima de tudo, eu tenho tanto para falar, mas tenho ainda mais para viver. E acima de tudo, o maior valor que eu tenho é a minha reputação de honestidade. Com isso, eu construí laços profissionais e laços pessoais. Então, uma dica: não mexe com quem tem a fama de só falar a verdade. Que nessa batalha de mídia, quem tem credibilidade sempre vai ganhar. Foi o que escreveu aí o Eita! Igor Camargo Olha, depois alfinetou dessa bem, hein? vitória na justiça, né? Para quem não tá lembrado, gente, essa situação toda envolve o perfil fake Priscila Dantas, né? Que a própria Graciele Lacerda disse que pertencia a ela inicialmente, mas que foi utilizado depois por outra pessoa, É que ela né? diz que foi a Amable. E ela Esse perfil que era usado para comentar as publicações da Zilu Godoy, agora Zilu Camargo, da Vanessa Camargo, da Amable Heroa, alfinetando e ofendendo essas Isso, pessoas, tá? isso. Esse perfil ele fazia isso e também comentava coisas positivas no perfil Da da Graciele Graciele, Lacerda. né? A própria Graciele falou isso. Não, esse perfil foi criado para engajamento, para fazer comentários nas minhas fotos, né? E aí depois, lá na entrevista do Domingo Espetacular ainda, ela fala sobre a situação da Amabile ter acesso também ao perfil, né? Ela dá a entender que não fala com todas as letras, mas dá a entender que foi ela que teria feito isso, mas não, na época não teve uma resposta porque a justiça proibia. Agora caiu, né? Agora eles podem voltar a falar sobre esse assunto. Podem. Curioso, né? Porque é aquilo que a gente sempre falou aqui no papo. Meu, é muito fácil a meta saber o endereço do IP, o lugar que foi feito esse comentário. Como que isso ainda não foi anexado, solicitado, na verdade, e anexado a esse processo? Ah, mas a Graciele diz que muitas pessoas tinham acesso ao telefone dela, ao smartphone dela. O que pra mim não faz o menor sentido, gente. Celular é uma coisa muito pessoal e intransferível, né? Se você tem uma equipe, alguém que vai cuidar, você ou passa o acesso ou tem um aparelho exclusivamente para isso. Celular hoje é uma coisa íntima, né? Igual roupa íntima mesmo. Você não compartilha com as pessoas, né? Olhe lá com quem você confia. Imagina quem você só trabalha junto. Não é assim também que funciona, né? Agora, o Igor então se pronunciou a respeito disso nas redes sociais e isso deve dar ainda mais corda, uma vez que a justiça retirou aquele veto, né, aquela censura, digamos assim, para ficar mais didático aqui para o pessoal de casa, que tinha sido imposta em cima da Amabile Heroa primeiro e logo depois se estendeu para o Igor Camargo. A Amabile, que não teve direito de resposta na entrevista que a Graciele deu para o Domingo Espetacular, o Igor se pronunciou nas redes sociais e logo depois teve que apagar também alguns comentários, disse que não ia apagar mesmo com decisão judicial, o que eu acho também que tá certo. Com certeza, ele, mesmo que a justiça tenha decretado que ele não deveria se pronunciar, o direito de resposta, ele é legítimo em ambas as partes. Ele não estava difamando ninguém. Ele só estava se defendendo daquelas especulações que tinham sido levantadas. E ponto. E tá tudo bem. A liberdade de expressão, ela ainda existe nesse país. Isso é constitucional. A gente tem que saber disso também. Censura não podemos mais. E agora, isso tá gerando, né? Tão meio que requentando, parece, essa história, né? Desde o começo até agora. Ele deu esse pronunciamento que a gente acabou de trazer, né? Que você leu pra gente, depois dessa vitória na justiça. Agora eu queria ver a Amabile falar.
Seria a Amabile falando. Porque ela que foi ali indiretamente acusada, né? Que houveram as especulações. Cadê a Amabile pra falar? Tá faltando ainda, né? Então, essa resposta do Igor foi em comentário a um comentário post da que ela Amabile. fez. Sim. Ela fez um post ontem, né? Inclusive, eu passei aqui pra galera, pra se puder passar, pra Não, mas galera eu tô ver. falando assim, ela falando abertamente sobre esse caso. Ah, ela fez uma publicação, Ela fez né? um post, exatamente, onde o Igor fez esse comentário. Ela fez uma publicação, foi ontem, tem cerca de 40 mil likes. Essa é a primeira Nossa, ela imagem, tem colocou o outras. Pinóquio. Exatamente. Olha a próxima imagem que a gente tem aí, que fala o seguinte, olha. Hoje, dia 5 de agosto de 2024, a tão esperada vitória no processo criminal que colocaram contra mim e contra o Igor chegou. A justiça foi feita. Há quase um ano, eu e Igor enfrentamos um processo repleto de mentiras e tentativa de camuflar a única verdade dos fatos do fake Priscila Dantas. Durante esse período, esperaram estrategicamente que eu recebesse uma medida cautelar e então iniciaram uma força-tarefa através de comentários, postagens, stories e matérias televisivas mentirosas, sabendo que eu não teria a chance de me defender. Algo que a gente criticou muito aqui, né? Quando aconteceu aquela entrevista lá na Record. Inclusive, colocou a Record como mentirosa, hein? Exatamente, só pôde escutar um lado, né? A gente levantou muito isso aqui porque é muito problemático. Vamos lá. Gostaria de deixar claro que meses antes desse caso se tornar público, o Igor tentou resolver internamente, mas após a tentativa de inversão de culpas e com indiretas quase que diárias na rede social se vitimizando, não tive outra alternativa de trazer isso a vocês. Foram quase 12 meses de restrição à nossa liberdade de expressão, transformando cada dia em uma luta por justiça. Além das acusações infundadas, enfrentamos a dolorosa realidade de que, em vez de buscar a verdade que tanto dizia ter, mostrar e provar, houve apenas esforços para desviar a atenção dos erros cometidos. Vai para o próximo slide, por favor, pessoal. Foi particularmente angustiante perceber a capacidade que a pessoa tem de colocar um pai contra o próprio filho dentro de um processo criminal, onde até mentiram para o pai de que ele não estava processando o filho, em uma tentativa de encobrir seus erros e criar confusão. A situação foi marcada pela seguinte declaração: enquanto houver uma chance de criar dúvida na cabeça das pessoas, assim será feito. E aí a gente traz aqui a informação nova. A Amabile agora acusa a Graciele de fazer o Zezé processar o Igor sem nem ele saber. É o que ela fala, né? Aqui, que foi aquele caso da demissão também, né? Exatamente, tem aquele problema lá pessoal, né, profissional, na verdade, que acabou virando essa bola de neve, porque juntou uma coisa com a outra. E aí continua a nota. Durante esse processo senti o gosto amargo da traição humana, onde os interesses financeiros falaram mais alto. Tive que lidar com bajuladores que fizeram campanha contra mim nos directs, incluindo amigos próximos e alguns familiares que são dependentes financeiros do casal. Caramba! Porém, tudo que eu afirmo eu provo. Houve também aqueles que silenciaram mesmo tendo sido atacados. Quando você deixa o lobo agir, você mata a ovelha. Tudo isso é fruto de uma bolha suja e corrompida da qual não faço parte. Como em tudo na vida, sempre o aprendizado tira a lição de que ninguém quer ver a verdade se essa verdade não lhes trouxer benefícios. Também tive pessoas maravilhosas que estiveram comigo do início ao fim. Elas sabem quem são e serei eternamente agradecida. Tudo isso eu soube lidar, pois sempre tive inteligência emocional para saber que mesmo com tantas interferências, a única verdade um dia irá emergir. Agora não é mais questão de se estou certa, se está certa. Se o lado de lá está certo. Não existe mais julgamento e achismos. A justiça deu veredito e eu fui vitoriosa nos crimes que tentaram me imputar de forma mentirosa. Inclusive, tentar imputar crimes em pessoas inocentes é algo muito grave e revoltante, mas hoje a justiça finalmente prevaleceu e o Ministério Público esclareceu que não houve qualquer crime, afirmando que eu estava apenas me defendendo de um conflito familiar. O inquérito policial, que a outra parte tanto enchia a boca para falar, também não houve indiciamento por falta de materialidade. A verdade emergiu clara e incontestável, dissipando as sombras das falsas alegações. Naquela época, em um momento de extrema exaltação, enviou uma mensagem no WhatsApp para a pessoa em questão, repleta de xingamentos. Hoje, uma retratação judicial foi feita exclusivamente em relação a essa mensagem específica. Hoje, sinto um profundo alívio.
Nossa integridade e moralidade foram restauradas e a justiça prevaleceu, mesmo diante das mais sombrias tentativas de engano. E aí encerra a nota falando, como Albert Einstein disse, a verdade é mais poderosa do que a mentira, porque a verdade é consistente. Quero agradecer minha brilhante advogada e sua equipe, que seguraram na minha mão e fomos juntas em busca da verdade. E Por ó, fim, mais uma vez, eu imploro, vai cuidar do seu milagre e faça o milagre de me deixar em paz. Da eita, minha parte, esse assunto se encerra aqui. Foi o que escreveu a Amable Leroy. nossa, essa frase que tá em vermelho aqui, ó, e por fim, mais uma vez eu imploro, vai cuidar do seu milagre, faça o milagre de me deixar em paz. Graciele falou sobre a gravidez e tratou como um milagre, né? Ela falou várias vezes sobre isso, então tá mais do que direta essa indireta, né? É realmente para Graciele Lacerda essa nota que foi publicada pela Amable Leroy no Instagram, tá? Queria que ela viesse a público quando eu falo, dar uma entrevista e falar mais abertamente e responder questionamentos também, porque a gente vê a Amable sempre muito muito direta, né, para falar sobre esse assunto, e também que caiba a Rede Record dá o mesmo direito de resposta e o mesmo espaço que eles deram para Graciele Lacerda nesse caso, né? Agora, tá mais do que direta essa nota que foi emitida ontem pela Amable, onde ela fala por A mais B que aquela resposta, né, aquela retratação que ela fez foi exclusivamente sobre os xingamentos ali No WhatsApp, do WhatsApp, né, que a gente até chegou a trazer aqui. E eu tô recebendo uma informação agora aqui, o Ítalo, que a assessoria da Pacheco Lima Advocacia, né, que é o escritório responsável por esse processo, parece que eles se pronunciaram também. Se a gente conseguir posicionar a nota aí, eles emitiram um comunicado à imprensa, é isso? Isso, foi a confirmação por parte deles, né, da vitória da Amabile e do Igor. Fala o seguinte: Adriana Pacheco de Lima, na qualidade de advogada de Igor Camargo e Amabile Leroy, em face das informações inverídicas, desonrosas e claramente manipuladas envolvendo o notório conflito familiar existente e que têm sido veiculadas na mídia com relação a seus representados, vem pelo presente publicamente esclarecer que não há e nunca houve qualquer reconhecimento quanto à prática de crime ou sequer indiciamento de seus clientes na esfera criminal, tampouco condenações ou reconhecimento de obrigações na esfera civil, que ainda está pendente de julgamento. Fato é que, como de conhecimento público, o conflito familiar que envolve as partes acabou sendo submetido ao Poder Judiciário de São Paulo em decorrência de atos praticados a partir da criação de um perfil fake na rede social do Instagram que não pertence a Igor ou a Amabile e ao qual nunca tiveram acesso. Pelo contrário, repugnam a existência deste pela própria finalidade corrompida que só trouxe discórdia familiar e exposição manipulada pela indignidade. Ao longo dessas investigações, diferentemente da parte contrária, Igor e Amabile tiveram arbitrariamente contra si a imposição de proibição de se manifestar publicamente por força de uma decisão judicial, constituindo um ato de verdadeira e abominável censura, Caramba. incompatível com o Estado Democrático de Direito em que vivemos, e referida arbitrariedade foi questionada judicialmente e revogada por meio de ordem de habeas corpus em favor de ambos. E com o término das investigações que foram expostos, a Polícia Civil de São Paulo concluiu pela inexistência de materialidade dos crimes que foram injustamente imputados aí a Igor e a Amabile, é o que diz esse texto aqui, que ainda continua, né? Tem mais uma parte aqui, mas Continua. é basicamente... Você quer finalizar ele? Vou ler aqui, ó. Considerando ainda a problemática familiar na data de hoje, a Amabile se retratou judicialmente, sendo exclusivamente num outro processo criminal por ter enviado mensagens à outra parte com tons de xingamentos e por mera liberalidade decidiu se retratar, tendo em vista que a mensagem foi enviada num momento de nervosismo decorrente da descoberta do criador do perfil fake. Nesse contexto, preservando as informações sigilosas relativas ao processo, motivo pelo qual esta patrona não explorará o assunto de forma ilegal, tampouco sensacionalista, apresentados os presentes esclarecimentos, concluímos afirmando que Igor e Amabile pautam suas vidas de acordo com a lei, a honestidade e a boa-fé, de modo que aguardam o desfecho na esfera criminal. Era o que, por hora, nos cabia relatar, assina aí a doutora Adriana Pacheco de Lima,
da Pacheco Lima Advogados. Então a gente vê aí essas duas notas, né, tanto da Amabile quanto do escritório de advocacia que defendeu ali a Amabile, e tem uma parte aqui que diz, ó, falando sobre a problemática familiar, na data de hoje, ela se retratou judicialmente, sendo exclusivamente num outro processo criminal por ter enviado mensagem para outra parte com tons de xingamentos para se retratar e tudo mais, devido ao perfil fake. Então, fica bem explícito, né, que essa informação, essa retratação foi somente por conta daqueles xingamentos e nada a mais sobre isso. Inclusive, a justiça deu a vitória ali para a Amabile Eiroa e para o Igor Camargo. Agora, parece que é uma pedra nesse assunto ou é mais um caminho para uma nova entrevista, para uma discórdia, aquilo que eu falei. Eu espero realmente que agora seja dada a oportunidade de resposta em TV aberta, de forma pública, assim como aconteceu com a Graciele Lacerda. Agora, Daniel, parece que a Amabile ela não quer isso, né? Porque ela fala que o assunto se encerrou por ali, né? Tudo bem que ela pode receber algum convite, aceitar falar, eu acho que não é nada injusto, é justíssimo, né? Porque o que a Graciele falou lá no Domingo Espetacular acabou saindo como a verdade absoluta, né? Não houve um questionamento, ninguém bateu de frente com ela, então ficou dito pelo não dito. Então, assim, eu acho que a Amabile ela tem sim todo o direito de fazer uma participação, seja no próprio Domingo Espetacular, que seria mais justo, né? Sim. Para falar sobre isso. Ou até num Fantástico, né? Ou até em algum outro, né? Mas ter essa oportunidade de falar também. Mas ela já disse aqui nesse comunicado que a gente acabou de ler que ela matou esse assunto. Passou por cima. É uma pedra agora, né? Vamos ver se ela pretende processar também a Graciele, né? Se a Graciele vai querer se opor ou falar novamente sobre isso, né? Eu espero realmente que o direito de resposta seja dado, por mais que a Amabile não aceite que esse direito de resposta da Record seja dado, com certeza, agora que ela pode se pronunciar. A gente segue de olho, lembrando que tem uma playlist aqui no canal onde você pode acompanhar desde o começo essa treta envolvendo Graciele, Amabile, Zezé e Igor Camargo, tá bom? Bora girar então.